Bom dia. Segunda-feira, dia 22 de dezembro, correndo contra o tempo para conseguir entregar tudo. E falar para vocês, não tá fácil não. Segunda-feira hoje, ontem foi final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. Ganhamos. Assisti o jogo com meu pai lá. Deu pra depois a gente dar uma volta, tomar um chopp e tudo mais. E hoje, sinceramente, eu tô estragado. Falta de costume com essas coisas acaba prejudicando completamente o dia seguinte, mas valeu a pena. Quanto a isso, valeu muito a pena. Só que hoje a gente tem aqui algumas reuniões importantes durante o dia. Uma é para bater ali o planejamento da Bismart até o ano que vem, e o outro é uma das últimas reuniões do ano com um dos clientes aqui que a gente tem com certa relevância. Então é uma franqueadora no qual a gente está fazendo toda a parte de marketing para conseguir aumentar o volume de geração de demanda, de leads procurando investir em franquia. Mas esse vídeo ele tem uma pegada que eu quero trazer para ele, para conversar mais contigo, para falar um pouco sobre as minhas observações. Eu estou num momento bastante reflexivo sobre o ano que vem, principalmente. Então, esse ano de 2026, o que está vindo aí forte para o mercado e o que, na minha visão, vai mudar bastante esse cenário. Então, fica aí pro vídeo que tenho certeza que vai te fazer bem. De alguma forma vai te fazer bem. Vamos lá que tem muito trabalho. Na parte da tarde eu converso com vocês. Bora! Bom, voltei aqui e, cara, hoje foi um dia bem atípico, isso porque segunda-feira, muito próximo do Natal, tive muita demanda operacional, né? Até um aspecto bem estratégico, que é o planejamento do ano seguinte, mas antes disso foi um dia extremamente monótono, bem complicado. Agora são, deixa eu ver, quase 7 horas da noite. Tenho que finalizar algumas coisas do serviço ainda, tenho que treinar, tem aniversário de um amigo da família também que a gente está querendo ir. Foi um dia bem pesado e eu queria ir direto ao assunto. Bem ano e passa ano, a gente bem sabe que o custo, principalmente com anúncio, vem aumentando. Isso porque lá atrás você provavelmente ou surfou essa onda ou escutou relatos de que, antigamente era muito mais fácil anunciar, tinha menos pessoas ofertando, ou seja, uma concorrência menor, e menos gente anunciando, que também traz uma concorrência menor e um custo mais barato para se anunciar. Tanto é que teve uma época que o pessoal colocava dinheiro no Meta e não era raro você ver um ROI 5, um ROI 10 ali, ainda mais um produto digital onde a margem é muito interessante. Só que cada vez que o tempo passa, mais pessoas passam a ofertar a mesma coisa que antes você sozinho ofertava, ou que a empresa antes tinha menos concorrência, ou seja, a comunicação fica difusa, existem mais pessoas disputando a sua atenção, portanto existem mais pessoas também anunciando, porque quem já anuncia provavelmente vai passar a investir mais dinheiro, porque viu que deu certo e coloca mais dinheiro ali, e quem não anuncia passa a anunciar. Ou seja, a métrica que hoje o Meta principalmente cobra, que é o por impressão que o Meta cobra, diferentemente do que o pessoal acha, que é por resultado, por mensagem, o pessoal acha que se eu clicar no anúncio e enviar uma mensagem para a pessoa, gastou R$8 ali por mensagem. Não é isso que acontece. O Meta cobra por impressões. Então, custo por 1.000 impressões, vamos supor que está R$30. Vamos colocar aí, o custo por mensagem vai ser de acordo com o volume de pessoas que enviaram mensagens dentro desse custo de impressão. Não sei se ficou claro, mas essa métrica de CPM, de uns tempos para cá, vem aumentando bastante. Tanto é que se você anuncia nessa época do ano que a gente está, que é novembro, dezembro, final de ano, temos Black Friday, temos Natal, que o pessoal torre dinheiro mesmo e essa métrica costuma disparar. Diante disso, a gente já entende que ano após ano, esse custo, por 1.000 impressões que eu comentei, já tende a aumentar. Isso é uma realidade. Só que
o Meta lançou, deixa eu até ver o termo correto, lançou uma reforma tributária. E essa reforma tributária se consiste basicamente em alguns impostos, que é o ISS, PIS e COFINS, que antes o Meta absorvia para si próprio, e ele basicamente pagava, ele trouxe agora para que o anunciante pagasse esse imposto em vez dele mesmo. E isso trouxe um impacto, aliás, vai trazer um impacto, porque isso vai estar rodando a partir de janeiro, muito alto em anúncio. O pessoal não está falando disso, não sei porquê, mas vai ser um aumento de 12, quase 13% ali no custo por mídia, né? Isso falando única e exclusivamente de Meta. Hoje eu acredito que seja uma das principais ferramentas para anúncio, deve estar bem disputado ali com o Google, se não tiver à frente. O que naturalmente já estaria se inclinando a ficar mais caro, ano que vem você pode ter certeza que vai ficar mais caro e se você anuncia, você vai ser impactado. E se você não anuncia e tem um negócio, por acaso pensa em anunciar, já saiba que vai ficar mais caro, vai ser mais difícil dar certo. Não quer dizer que vai dar errado. Não quer dizer que você anuncia também que você tem que parar de anunciar porque vai aumentar o custo. Não. Não é isso que eu estou falando, esse não é o foco da questão. Só que existe todo um movimento que a gente já está vendo hoje, que não é de hoje, que esse custo já tende a aumentar e ainda mais agora com o público final, consumidor final. Consumidor final não, intermediário, né, que é o anunciante tendo que pagar esse tipo de imposto. E aí, com base nisso, é o que eu queria falar dentro desse vídeo. Por quê? Vamos lá para a pauta que eu queria trazer para ti. Você precisa obrigatoriamente pensar em formas de ter ou um CAC zero ou ter a redução do seu CAC. E o que é o CAC? O CAC é o custo pela aquisição de um cliente. Então, se o seu custo por anúncio aumentar e você não mudar nada de estratégia, não mudar nada de anúncio, naturalmente vai aumentar o seu custo por aquisição de cliente hoje. Existem algumas formas de você conseguir reduzir esse CAC. A primeira delas, todo mundo fala, todo mundo tenta fazer, muitas pessoas não fazem da melhor forma possível. Eu estou numa tentativa aqui, falando com essa câmera e gravando um conteúdo para o YouTube para justamente fazer isso, que é produção de conteúdo. Produção de conteúdo orgânico tende a trazer uma redução do CAC até do pago. Muitas das vezes com o orgânico você consegue inclusive um CAC zero. Só o fato de você produzir, onde você vai investir seu tempo, às vezes vai investir em equipamento como uma lapela, um tripé, uma luz e tudo mais, apenas com isso às vezes você já vai ter um custo. Mas ainda assim é mais barato do que você anunciar, porque você iria gastar com tudo isso para gravar um anúncio e ainda assim teria que ter investimento em mídia ali. Então, a tendência do ano seguinte, mais uma vez, essa questão de produção de conteúdo orgânico na minha visão. Tive uma interrupção, mas voltando, o conteúdo orgânico ele é extremamente importante para que você tenha redução de custos no conteúdo pago e não só isso, para que você consiga fazer uma aquisição de clientes a partir do próprio orgânico. Isso todo mundo já sabe, isso todo mundo já está cansado de saber, mas o que eu queria falar contigo também em relação a esse tópico é que eu vou contra uma linha de vaidade. O pessoal ele gosta muito de falar de seguidores, de falar de visualizações, sendo que isso muitas das vezes pode contribuir sim com uma venda, mas se a gente está falando de produtos, sobretudo produtos um pouco mais complexos, então se a gente está falando de um produto B2B principalmente, que é de empresas para empresas, ou falar de até algum outro produto que seja até B2C, mas num contexto um pouquinho mais complexo, existem outras formas de conteúdo e outros canais de conteúdo que fogem do básico, fogem do que o pessoal mais fala, Instagram e TikTok principalmente, que envolve YouTube, LinkedIn, Substack, que é uma ferramenta que pouca pessoa fala, Twitter, que você consegue ter uma concorrência menor, menos pessoas falando do que você vai estar falando e conseguir alcançar um público talvez de forma mais fácil e prender mais a atenção do seu público a partir dessas ferramentas. Então, se fosse para te dar uma dica falando de produção de conteúdo, eu traria essa. Você não precisa estar e focar em redes como Instagram, como TikTok para aparecer muito. Aparecer, no final das contas, pode ser uma métrica de vaidade.
Já vi contas com 40 mil seguidores, 50 mil seguidores com pouca monetização. Uma monetização que às vezes contas de 1.000 seguidores, 500 seguidores já estariam fazendo. Hoje, por exemplo, eu tenho 750 seguidores no Instagram, te convido inclusive a seguir o meu Instagram, e já tive algumas vendas pelo Instagram e vendas de contratos até que legais. Contratos recorrentes ali que giram na casa de 2, 3, 4 mil reais no mês. Se você for fazer a somatória, contando o LTV, que é o Lifetime Value, quanto que o cliente vai pagando ali num período de tempo útil, uma vida útil do cliente junto comigo, é um valor considerável considerando o volume de seguidores que eu tenho. Então essa é um dos pontos, um dos quesitos que eu queria trazer aqui para o vídeo, mas não é esse o grande foco. Mais uma vez, agora a gente vai entrar no que de fato eu queria falar contigo, que é a tal da eficiência. Com conteúdo orgânico, você consegue aumentar a eficiência do conteúdo pago. Mas, de qualquer forma, você fazendo conteúdo pago, você fazendo conteúdo orgânico, você fazendo, um processo de indicação, boca a boca, gente chegando na porta da sua loja, a forma que for, se você consegue vender mais com o mesmo ou até menos pessoas chegando na sua porta, você consegue ter uma rentabilidade maior. Como que você faz isso hoje? Qual que é o caminho das pedras que todo mundo sabe, todo mundo fala, ninguém faz e todo mundo quer ir pelo caminho mais curto? É CRM. Todo mundo quer fugir desse assunto, fugir desse tema, mas para quem não sabe, o CRM é um sistema que eu gosto de sempre trazer, que é como se fosse um sistema visual do seu processo comercial. Pedro, o que é isso? Toda empresa tem um processo, né? Seja você tendo documentado esse processo comercial ou não. A sua equipe ela vai estar vendendo de uma forma. E o fato dela estar vendendo dessa forma já é um processo natural. Às vezes cada pessoa tem um processo dentro da sua empresa e isso não é bom. É interessante que você tenha ali um pouquinho do melhor de cada um somado e documentado para que toda a equipe faça aquilo que costuma dar certo. Partindo desse princípio da organização comercial, e para ter organização comercial a gente já viu que precisa ter processo comercial, e o CRM é uma visualização disso tudo, o CRM ele te permite e te faz ter um certo controle do que diz respeito à sua equipe. Porque se hoje eu perguntar para você, por exemplo, qual é o tempo de vida útil do seu cliente no momento que essa pessoa entra em contato até o momento que faz a compra, talvez você não saiba responder. Ou qual que é a taxa de conversão de cada pessoa dentro do seu time? Quantas leads, quantas pessoas interessadas no seu serviço estão ali na fase de apresentação de proposta ou quantas estão na fase inicial? Quantos follow-ups sua equipe faz? Follow-up é importantíssimo, pessoal. Você já consegue aumentar a eficiência da sua equipe, a eficiência do seu time comercial, simplesmente aumentando a tentativa de contato em cima de cada conversa. Esse ajuste mínimo você já consegue aumentar as suas vendas, só que ninguém quer fazer. Então são uma série de ações que o CRM, que é esse sistema que te permite trazer todo um ecossistema de processos, todas as etapas de um funil, critérios de passagem, campos personalizados, para uma ferramenta onde você consegue padronizar tudo e consegue, com isso, garantir uma eficiência comercial maior. E pode parecer complexo isso, mas não é. No fim do dia, são ajustes que eu recomendo que você identifique os maiores gargalos da sua equipe, e grande parte das vezes os gargalos estão em dois principais aspectos. Muitas das vezes ou é na abordagem, sua abordagem está pouco efetiva, ou está na falta de follow-up, falta de tentativa. E muitas das vezes a gente consegue intercalar follow-up, então fazer em ligação, fazer em mensagem. Enquanto isso eu vejo equipes comerciais atendendo somente no WhatsApp ali, mandando mensagem, respondendo uma vez e querendo que tenha venda. Mas não é assim que acontece. Infelizmente, ou felizmente para alguns, o tráfego pago ele traz um volume tão grande de pessoas interessadas que os vendedores e até quem é anunciante quer sempre aquela pessoa que já está na boca do gol, sabe? Que o vendedor só vai entrar em contato e o cara vai querer comprar. Só que na prática isso é a minoria das pessoas. Vamos supor que é 2 a cada 10 pessoas, 1 a cada 10 pessoas. Apesar disso, tem 9 outras pessoas que dá pra gente trabalhar. Só que em vez da pessoa querer trabalhar com essa galera, vai chegar e vai falar, tá desqualificado. Quando a gente olha na prática, que não tá desqualificado.
Porque em um contato com o lead, você não consegue entender o grau de qualificação daquela pessoa. Você pode até ter uma ideia, mas você não vai conseguir ter essa clareza 100%. Então a minha recomendação é essa. Particularmente eu venho me posicionando e migrando isso desde o meio do ano para me especializar e trabalhar cada vez mais com CRMs. Depois eu quero trazer um vídeo completo aqui explicando um pouco do meu trabalho em relação ao CRM, como que eu faço as minhas análises, como que eu faço um diagnóstico comercial de uma empresa, para que você consiga realizar esse diagnóstico dentro da sua própria empresa. E não só isso, também quero mostrar como que funciona todo esse processo de implementação, de melhoria na eficiência comercial no aspecto amplo. Se você está aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martinelli, já atuo com marketing digital há basicamente 4 anos aí, já tenho uma experiência de agência, onde eu trabalhei em uma das maiores agências do país, gerenciei algumas contas que investiam algumas centenas de milhares de reais ali todo santo mês. Fui head operacional ali da empresa, onde tive contatos com grandes pessoas, grandes mentores ali durante a minha vida e hoje realizo o sonho de empreender. Fui convidado a ser sócio da Bismart, uma empresa no qual hoje eu estou. Juntamente a Bismart venho me profissionalizando e migrando do que antes eu fazia, que era a parte de assessoria de marketing, assessoria de tráfego pago, para CRM. E por que disso? Porque o que motivou, o que drivou essa minha ação de sair do tráfego pago, não 100%, ainda realizo alguns trabalhos de alguns clientes específicos e estratégicos com tráfego pago, mas eu vejo que a parte do CRM é onde mora a real eficiência. Sem ter uma ordem no seu negócio, no seu comercial, você não consegue ter progresso. E a gente quer ter progresso primeiro, a gente quer anunciar, a gente quer volume de lead, sendo que desse volume a gente não consegue nem atender 10 pessoas, nem fazer 10 follow-ups. E quando a gente olha alguns dados, inclusive dados de algumas empresas bem relevantes, a gente vê. Tem um, se eu não me engano, da própria HubSpot, que fala que uma venda tende a acontecer em 80% dos casos dentro do 8º ao 10º contato com um lead. Então, se você não está dentro dessa faixa de 8 a 10 tentativas de contato com um lead, muito provavelmente você está perdendo uma grande parcela aí de vendas. Mais de 50% dos vendedores param na primeira tentativa de contato. Então, isso que eu mostro, eu espero ter deixado extremamente claro para ti e ter colocado o seu pezinho na água para que você entenda que o negócio, o core do seu negócio, pode até vir em escala a partir do tráfego pago. Mas se hoje você não está conseguindo escalar com o tráfego pago, não é isso que vai fazer você escalar amanhã. O que vai fazer você escalar é o que compõe esse tráfego pago. Então você vai precisar fazer uma produção de conteúdo orgânica. Você vai precisar muitas vezes melhorar o seu produto. Você vai precisar melhorar a sua eficiência comercial, principalmente antes de entrar no tráfego pago. E quando você entrar, ou quando você tiver escalado, se você melhorar isso lá na frente também, cada pequeno ajuste eu te garanto que traz um impacto significativo no seu bolso. É isso. Vamos treinar agora. Eu quero que depois do treino eu venha aqui falar contigo também novamente para a gente finalizar esse vídeo. E espero que tenha ficado extremamente claro. Bora lá correr.